Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal Nas Pegadas de Paulo de Tárcia. Com muita satisfação e alegria, estamos aqui mais uma vez para podermos compartilhar os estudos que estamos fazendo das escolas iniciáticas do passado. Nesse ano 2025, estamos estudando a Grécia Antiga. Se você não conhece o canal, está chegando aqui pela primeira vez, então que possa ir nas playlists do canal e lá temos os estudos de outras escolas iniciáticas do passado, Egito Antigo, a Índia Antiga, a China Antiga, e neste ano estamos estudando a Grécia Antiga. Também temos um estudo das epístolas que estão na Bíblia, epístolas de Paulo, as cartas de Paulo. Iniciamos os estudos com a carta a Filemão. Estamos estudando versículo a versículo. Acompanhe os estudos aí na playlist do nosso canal. Então vamos já compartilhar os estudos que fizemos do nosso último encontro. Então, aqui temos o nosso projeto de estudos iniciáticos, as escolas iniciáticas do passado, Grécia Antiga. Gostamos sempre de relembrar os nossos objetivos, o porquê estamos estudando, né? Elencamos 3 objetivos: estudar o conceito iniciático em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho e através do testemunho. Então, se você ainda não conhece aqui os estudos do canal, fazemos os estudos em grupo, um grupo que se reúne quinzenalmente aos domingos à tarde, e com os estudos desse grupo, fazemos aqui o compartilhamento nos vídeos do canal desse projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Essa é a nossa agenda. Então, hoje nós vamos estudar os versos 7 a 13, que o grupo se reuniu no dia 9/3 para poder fazer esse estudo. Estamos aqui nos versos dourados de Pitágoras, estudando a Grécia Antiga através desse grande sábio Pitágoras. Se estão aqui chegando para ver esse vídeo, volte um pouquinho atrás, veja lá a apresentação desse estudo. Vamos falar desse grande sábio que muitos conhecem apenas, né, como um grande matemático, mas ele é muito mais, é um grande sábio que nos deixou muitos conhecimentos transcendentais que estamos compartilhando aqui nos nossos estudos. Para dar aquele ambiente místico nos nossos estudos, trazemos um pensamento de um grande filósofo também, de um grande sábio da antiguidade, Tales de Mileto, que diz: a coisa de maior extensão no mundo é o universo, a mais rápida é o pensamento, a mais sábia é o tempo, e a mais cara e agradável é realizar a vontade de Deus. Então, aqui nós estamos indo aqui para o verso 7, né? Que diz: e por uma falha leve não os abandones jamais. E por uma falha leve não os abandone jamais. Então, esse aqui é um pouquinho da continuidade do vídeo anterior, que no verso 6 ele vai falar dos amigos, né, de termos os amigos. E aqui está falando se esses amigos, né, por causa de uma falha leve, para a gente não abandonarmos os nossos amigos, né, por qualquer tipo de problema. Então, aqui, o verdadeiro amigo é uma alma que vive em 2 corpos. Entender que somos imperfeitos, mas buscamos a cumplicidade na busca das virtudes. Então, Pitágoras ele deixa o ensinamento que temos que nos associar aos nossos amigos, buscar aqueles amigos que têm o mesmo ideal, porque precisa de uma cumplicidade, né? Que um possa auxiliar o outro no desenvolvimento dessa busca das virtudes. É por isso que muitos de nós nos
participamos em grupo, igual aqui estamos fazendo, né, o estudo em grupo, para que a experiência de um, o entendimento do outro, vá auxiliando a todos na busca das virtudes. Então, é muito importante estarmos em conexão com os nossos colegas que buscam o mesmo propósito, temos o mesmo ideal na busca dessas virtudes. Vamos então para o verso 8. O verso 8 diz: se tu o puderes, ao menos, pois uma lei severa une o poder à necessidade. Então, aqui está falando sobre essa necessidade que temos, né, que a lei nos traz para que possamos nos desenvolver. Então, essa lei universal, severa, né, porque ela rege as leis e ela é imutável, ela não vai mudar, por isso que tem essa severidade, mas esse poder da necessidade pode nos fortalecer na busca das nossas virtudes. Então, o poder e a necessidade, elas não podem ser caracterizados como se fosse algo positivo ou negativo, o bem e o mal. Ela é uma simbologia dessa dualidade que existe em nós, né? Essa parte dual. Toda vez que nós falamos em dualidade, estamos falando dessas duas extremidades, né? Que os conceitos lá dessas escolas antigas, né? Eles levam muito a ideia da dualidade, do dual, né? Direito, esquerdo, noite, dia, escuro, claro. Então, esses opostos são chamados, né, nessa simbologia de dualidade. E precisamos estarmos bem antenados, né, bem conectados com essas movimentações duais. Para quem estudou aqui, ou para quem gosta e quiser estudar lá o Egito Antigo, a gente vai ver que lá no Caibalion, né, Hermes Trismegisto vai falar sobre essas extremidades, né, o que a gente pode fazer para conseguir, de certa forma, nos movimentar dentro dessa dualidade para buscar um equilíbrio, né, um ponto de equilíbrio, e com isso trazermos para nós mesmos este equilíbrio. E aqui trazemos aqui o que nós fazemos, né? Então, assim, a simbologia é que ele não é um bem, não é um mal, mas é o que nós fazemos com aquilo, né? Com a necessidade. Isso pode ser a resultante daquilo. O que fazemos com esse poder, com essa necessidade? E trazemos aqui uma ideia do homem adâmico, do homem espiritual, ou do homem angelical, né, que Jesus nos trouxe, né? Então, antes de Jesus, né, essa ideia da raça adâmica, do homem Adão, ainda criança, que está se desenvolvendo, ainda que não tem tanta experiência e nem tanto conhecimento dessa parte espiritual, é aquele homem mais instintivo, um homem mais ligado à matéria, né, nessa simbologia, nessa dualidade, e o homem espiritual ligado mais à sua espiritualização, né, sua transcendência da matéria. No verso 9, vamos em frente então, cabe a ti, entretanto, combater e vencer tuas loucas paixões, aprende a dominá-las. Bem interessante esse verso aqui, que vai em encontro de vários ensinamentos, né? Ensinamentos da Bíblia cristã, nessas tradições do cristianismo, ensinamentos trazidos da Índia, a gente cata isso no Bhagavad Gita, vários sábios da antiguidade vai falar sobre as paixões, os desejos, e que nós temos que dominar esse desejo. E aí, né, estabelece o império da vontade sobre as paixões. Olha que interessante. Então, muitos aqui estudamos as escolas de aprendizes do Evangelho, da Aliança Espírita Evangélica, e lá temos algumas aulas que vai falar sobre a força, né, o pensamento, a vontade, para que nós todos temos que ter o controle das nossas paixões. E para ter o controle das nossas paixões, a vontade, ela tem que
imperar sobre os nossos desejos, né? Ninguém vai ser livre senão aquele que sabe dominar essas paixões, né? A vontade como força motriz das nossas escolhas e a ideia da predestinação e do livre-arbítrio, que também temos aulas específicas na Escola de Aprendiz do Evangelho, e essa ideia da predestinação, principalmente aquela que estão contidas nas cartas de Paulo, e muitos dos nossos irmãos aqui elas acabam tendo uma interpretação bem superficial do que seria essa predestinação, e quando nós vamos estudar as cartas, a gente vai ver que o significado é bem diferente, e o livre-arbítrio, bem conhecido por todos nós, né, que é a nossa liberdade de escolha, porém, temos a liberdade de escolher, mas toda a reação das nossas escolhas, não temos a liberdade de não aceitá-las. Então, é aquela famosa e conhecida frase que a gente vai sempre colher o que nós estamos plantando, mas na maioria das vezes nós queremos colher algo e plantamos algo diferente. Então, a reflexão para nós aqui é o que nós estamos plantando é aquilo que nós iremos colher. Então, se eu não quero colher aquilo que eu estou colhendo hoje, eu preciso mudar, alterar o meu plantio. Então, numa linguagem bem simbólica e bem infantil, podemos dizer assim: se eu estou plantando a laranja, estou querendo, ou se eu estou plantando limão, que é um pouquinho mais, né, azedo, estou querendo chupar ou colher uma laranja, eu não vou colher a laranja, vai ser azedo, um pouco amargo, né? Por causa do limão. É limão, vou colher limão. Eu quero algo, uma laranja, então eu preciso fazer o plantio dessa laranja para poder colher, né, e saborear aquilo que eu estou plantando. Verso 10, ser sábio, ativo e casto, evita a cólera. Aqui, igualmente, nós vamos ver nas tradições do Bhagavad Gita, da Índia Antiga, que Krishna vai falar muito sobre não termos cólera, né? A raiva, a cólera, o ódio, ele nos cega, ele acaba nos trazendo problemas, mas o quanto que é difícil a gente, né, não ter momentos, né, de raiva, não ter momentos de cólera, não ficarmos nervosos, mas todas as tradições vêm falando para a gente evitar isso, trazer a paz para o nosso coração. E a simbologia bem ligada a essa ideia, né, da gente não ter a paz, ter o domínio, é a mitologia, né, e a ideia mitológica aí do centauro. O centauro, para quem não conhece, é aquela figura mitológica onde que temos a parte inferior como se fosse um cavalo e a cabeça do cavalo seria um tronco humano, né, a cabeça humana. Então era o corpo do cavalo e a cabeça humana, aonde nós, humanos, dominássemos o animal que existe em nós. Então, a simbologia é o homem dominando o animal que existe em nós. E nós somos predestinados, né, para podermos transitarmos nessa evolução de domínio dos nossos instintos, né, daqueles sentimentos mais embrutecidos com sentimentos mais sublimes, né? Então nós vamos transitar como transitamos de uma fase animal para uma fase hominal. Agora do hominal nós temos que nos esforçar para irmos transitando para a fase do angelical dentro dessa simbologia religiosa ou evangélica. E voltando também lá para o Caibalho, nos estudos que fizemos do Egito Antigo, lá ele vai falar sobre o peão do tabuleiro. Então, para que eu seja o cara que domine, né, que controle, que consiga ali não ter a cólera, eu preciso estar sendo aquele que domina o tabuleiro, não ser um peão. Para quem joga xadrez, sabe que o peão muitas vezes é aquele que é o sacrifício, né? Ele é movimentado para poder ter o sacrifício da outra jogada. Então,
eu não posso ser manipulado como um peão, eu tenho que ser aquele que controla. Então é por isso que a gente precisa dominar as nossas paixões, evitar a cólera, a raiva, para que eu tenha o controle sobre o animal, né, o cavalo que está aqui embaixo do meu corpo, da minha cabeça humana, da minha parte mais elevada, e com isso nós teremos relacionamentos, experiências mais tranquilas. Verso 11, pública ou privadamente, jamais te permitas nenhuma vileza. Então, não faça nada de, né, ser um vilão, não faça nada de errado. Não importa que você esteja sozinho, né, privado ou público, sozinho ou com outras pessoas olhando. Muitas vezes nós, quando tem pessoas olhando, somos mais comedidos, mas quando nós estamos sozinhos, né, nos soltamos, nos ficamos mais soltos e fazemos, às vezes, coisas que não nos agradam tanto. Então, que nós possamos ser vigilantes, né? Não importa se eu estou sozinho ou se eu estou em companhia, no público, todo mundo me vendo. Então, é isso que a gente precisa, né? Aqui vai falar um pouquinho sobre o universo, a inteligência, o livro traz isso, né? Esses aspectos do número 3, né? Inteligência, alma e corpo. Aí seria a formação do universo. E o humano, ele é o inverso do universo, né? O corpo, alma e inteligência. Então, a alma é a sede das nossas paixões, ações por nós mesmos, não para os outros verem. Então, quando eu estou sozinho, eu vou pensar em mim, eu vou gostar de fazer dessa forma, não é porque não tem ninguém olhando. Então, eu estou olhando. Então, se não tem ninguém olhando, eu faço? Não. Por quê? Porque eu estou vendo, eu estou sabendo do que eu estou fazendo. Então, não importa se eu estou sozinho. E esses ensinamentos são milenares. Nós estamos falando aqui de mais de 2.500 anos atrás, já tinha essa ideia de, ó, não é porque você está sozinho que você vai agir de qualquer forma, né? Quem está regulando a sua ação? Tem que ser você mesmo, a sua consciência, o seu pensamento. Bem interessante os ensinamentos de Pitágoras. No verso 12, nós aqui vamos falar e, sobretudo, respeito a ti mesmo. Então, ele vai falar sobre o respeito que temos que ter em todas as ocasiões, mas também respeitar a nós mesmos, né? Então, é por isso que falamos lá que temos que, mesmo sozinho, ter uma ação, independentemente se tem gente ou não. Por quê? Porque eu respeito a mim mesmo, né? Temos que ter esse respeito. E para isso ele vai falar aqui de 4 virtudes, né? Que eles recomendam, né? Ter temperância, equilíbrio, coragem, para seguir em frente, não se mobilizar, prudência, né? Sempre ter prudência e também justiça. Então, que nós todos aqui que estamos acompanhando os estudos, que estamos refletindo, nós todos possamos refletir ainda mais sobre esses 4 aspectos para que a gente possa, né, buscar aqui a justiça, né, e o respeito a nós mesmos. Então, temperância, coragem, prudência e justiça. O livro que nós estamos estudando traz esses tópicos como recomendações para que a gente possa, assim, né, ter o respeito a nós mesmos. E o último verso desse vídeo é o verso 13, que diz: reflete antes de falar e agir, ser justo. Está faltando um S ali, ser justo. Então, temos que ser justo, buscar aqui, né, o respeito a nós mesmos. Um dos atributos é a justiça, então que nós sejamos justos. Como? Refletindo antes de falar e agir. E isso é bem complicado quando eu não domino, quando eu me envolvo na cólera. Como eu com cólera vou conseguir refletir antes de falar e agir? Como eu vou fazer isso se eu estou nervoso? Por isso que esses ensinamentos, eles desencadeiam certos comportamentos. E se nós ainda não estamos
contentes com os nossos comportamentos, que nós possamos refletir como eu posso fazer para controlar a minha cólera, dominar as minhas paixões, refletir antes de agir e falar, para que eu seja justo, a justiça. E o livro vem falar também de algumas recomendações, né? Recomenda a temperância, a vigilância, a moderação dos excessos, a prudência pautada na reflexão e impõe a obrigação da justiça. Olha só como os ensinamentos pitagóricos lá na escola de Pitágoras, na escola pitagórica, há mais de 2.500 anos atrás, ele trazia para os seus discípulos, para os seus adeptos dessa escola, esses pensamentos, né? Eu preciso buscar temperância, né? O equilíbrio, né? Tudo que eu tenho de excesso eu vou tentar também moderar, sempre sendo prudente, pensando, refletindo antes, para poder ter a justiça como uma linha de conduta de ações. E esses ensinamentos eram que Pitágoras divulgava para os seus discípulos em sua escola em Crotona. Bem legal, porque nós temos e podemos utilizar isso aqui hoje, depois de milhares de anos, no nosso dia a dia. E para isso eu levantei, entre os versos 7 e 13, alguns pontos para que possamos reforçar ainda mais, né? Entender o estado evolutivo nosso respeito e daqueles que estão à nossa volta, o nosso próximo, ter vontade como força motriz para dominar as paixões, moderar nossos excessos e vigilância e reflexão. Então, esses 4 aspectos, né, podemos meio que condensar aí entre os versos 7 e 13, para que a gente possa refletir e utilizar isso nas nossas experiências, na nossa vivência, no nosso dia a dia. E nós sempre trazemos aqui uma comparação, um cruzamento, né? A nossa ideia era sempre pegar o nosso berço evangélico que temos aqui, hebraico, a Bíblia hebraica, a Bíblia cristã, o Espiritismo, de qual nós fazemos parte, e cruzamos com esses ensinamentos antigos, para tentar fazer uma comparação do que era falado lá atrás e do que nós temos aqui como patrimônio religioso. Então, vemos na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, nos Salmos, no Salmo 143, no verso 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Então, aqui tentarmos ali, possivelmente, Davi, né, no Salmo, estava pedindo a Deus aí a sapiência, né, ensina a eu fazer a tua vontade, não a minha, é isso que ele estava pedindo, e que também nós possamos aí buscar sempre entender a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos, né, e buscamos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Continuando aqui na Bíblia hebraica ainda, no livro de Jó, capítulo 10, verso 14, de vigiar sobre mim para que se eu pecasse, meu pecado não fosse considerado isento de culpa. Então aqui ele vai falar um pouquinho sobre essa vigilância, né, para que se eu errasse, eu tivesse as consequências, né, não ficasse isento da minha culpa. Na Bíblia cristã, Marcos, no capítulo 3, no versículo 35, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, essa passagem bem conhecida, que Jesus aproveita a oportunidade, né, para ensinar aqueles que estavam ali ouvindo os ensinamentos de Jesus na casa de sogra de Pedro, quando chega a entrada da porta, lá a casa lotada de gente, e lá fora, né, chega aí a mãe e os irmãos, conforme relatado no Evangelho de Marcos, e perguntando por Jesus, e vem
uma pessoa, tipo, falar: Senhor, a sua mãe e seu irmão estão lá fora lhe chamando, e ele aproveita a oportunidade para falar que quem é irmão, irmã e mãe é aquele que faz a vontade de Deus, trazendo aí essa fraternidade, né? A ideia de fraterno. Todos nós somos filhos de Deus. Bem interessante. Paulo, em sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, no verso 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Então, aqui é a vontade, né, sendo aquela força motriz, né? Então, a gente vai servir com a nossa vontade, para que a nossa vontade seja ligada a Deus, né, ao Senhor e não aos homens, né? A vontade de Deus e não a vontade dos homens. Paulo alerta os Efésios e todos nós hoje com essa ideia que devemos servir a Deus e não aos homens. Marcos também no capítulo 14, no verso 37, e chegando, chamou-os, achou-os, perdão, e chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Então aqui vai a ideia da nossa vigilância, né? De estarmos atentos, porque quando estamos atentos conseguimos identificar mais rápido as coisas, controlar mais rápido as coisas. E quando nós estamos meio dispersos, invigilante, é muito mais fácil nós entrarmos naquelas energias e aí a gente não consegue dominar os nossos desejos, as nossas paixões, não conseguimos nos libertarmos da cólera, e isso vai fazer com que eu haja sem pensar e eu fale sem refletir, e as minhas ações não serão as melhores que eu gostaria que fizesse. Na parte do Espiritismo, no livro A Caminho da Luz, na introdução, Emmanuel, que traz a história pela psicografia abençoada de Chico Xavier, diz: é ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o Verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Então, olha que legal. Então, aquele que está aqui coordenando, né, no nosso orbe, segundo ele, né, que controla, sustenta todos os elementos aqui planetário, apenas com o sopro da vontade, ele pode renovar todas as coisas. Então, quando nós estivermos passando por dificuldades, que possamos acessar esse sopro dessa vontade para buscarmos o nosso equilíbrio. Também fizemos um exercício prático quando estávamos reunidos, né, que era falar um pouquinho de uma partilha que nós tivemos. Eu consigo agir igualmente no sagrado e no profano? Essa era a ideia de, enquanto estávamos estudando os versos de 7 a 13, ficar pensando: será que eu consigo fazer igualmente no sagrado e no profano? Lá no nosso grupo de estudo, compartilhamos, momento de partilha, né? Compartilhamos as nossas experiências, os nossos pensamentos ali no grupo, não vem ao caso aqui, mas que quem estiver acompanhando também possa fazer esse exercício. Para o próximo estudo e o nosso próximo vídeo, estaremos vendo os versos de 14 a 19. Então, versos 14 a 19 desse livro aqui, que é o livro que nós estamos usando como base, iremos estudar esses versos e também, durante os estudos, propomos aqui um exercício prático de reflexão para a gente também poder trazer para o nosso dia a dia como estou me relacionando com a materialidade que tenho como empréstimo divino, abundância ou escassez. Então, como que eu estou me relacionando? Não importa se tem muito ou pouco, como é que eu estou me relacionando. E por hoje, pessoal, agradeço demais, né? Até o nosso próximo vídeo. Agradeço muito o acompanhamento aqui de vocês e vocês estarem aqui auxiliando o nosso projeto, o canal, trazendo assim as suas energias, os seus comentários que sempre nos estimulam,
também se faz sentido para você, nos auxilie a divulgação do canal, envie para mais pessoas da sua rede social, do seu conhecimento, familiares, amigos, para que esse conteúdo também possa chegar a diversos e vários corações. Meu muito obrigado por ter vocês como companhia. Um grande beijo, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.